Bem-vindos ao 5º episódio do podcast Manual Vida Saudável. Meu nome é Marielle, sou endocrinologista e o meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Em cada episódio vamos discutir um tema relevante ou polêmico na endocrinologia, sempre com um convidado que é especialista no tema em questão. O tema do episódio de hoje é como fazer parte do clube das 5 da manhã. Acordar cedo e seguir uma rotina matinal, aproveitando ali as primeiras horas da manhã e o pico de cortisol, se tornou uma prática super popular. Foi impulsionada pela publicação do livro The 5 AM Club, pelo palestrante canadense Robin Sharma, e a ideia central era aproveitar ali aqueles primeiros momentos do dia para organizar, fazer com que o restante do seu dia fosse super produtivo. E a publicação do livro foi em 2018, mas foi só no período pós-pandemia, por conta do aumento ali da prevalência de transtornos de ansiedade, que essa prática se popularizou. Todo mundo achando que era isso que ia resolver toda a ansiedade, que ia melhorar a produtividade, que você ia conseguir acordar e fazer tudo na sua casa de home office, que é sempre muito mais difícil. E aí todo mundo ficou achando que precisa entrar para o clube das 5 da manhã. Mas será que todo mundo consegue manter essa rotina? Será que independente da personalidade, do estilo de vida da pessoa, é possível entrar no clube das 5 da manhã? Para responder essas perguntas, eu trouxe a psicóloga Juliana Vilela, que é formada pela PUC Goiás em 2005, mestre em Ciências Comportamentais pela UNB em 2018 e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Seja muito bem-vinda, Ju. Mari, obrigada. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Ai, é um prazer. Você acha esse tema polêmico? Nossa, muito. E tá super na moda, né, também. Muito. Como você falou, né? Adorei a revisão que você fez, né? Que começou, né, muito essa moda em 2018 e como o processo da pandemia deixou ainda mais, né? Prevalente, acho que essa busca, né? Tem evidência, né, eu acho. Sim, acho que as pessoas passaram a sentir muito mais essa necessidade, né? De quase de encontrar uma fórmula, né? Para ficar melhor, para conseguir fazer as coisas que a gente quer. A pandemia dificultou muito, né? E deixou muita gente só dentro de casa, né? E você ali dentro de casa acaba que não tinha aquela rotina de sair, pegar o carro e trabalhar. Tinha que meio que organizar tudo dentro de casa. Acho que ficou mais difícil, né? Sim, muito. Eu acho que a pandemia mudou muito a rotina da gente, né? Então, eu acho que uma das coisas que durante o processo da pandemia a gente viu muito, tanto do ponto de vista, né, dos guidelines, assim, de psicologia, da psiquiatria, né, foi muito focado em como ajudar as pessoas a estruturarem uma rotina nesse novo cenário. Uhum. E quem tem uma rotina pré-estabelecida e organizada sempre é mais saudável? É um checklist, assim, eu tenho que ter uma rotina para ser mais saudável ou não? Então, acho que aí a gente começa a entrar na polêmica, né? Porque as pessoas são tão diferentes, né? Então, de forma geral, a rotina ela é importante, né? Então, assim, se a gente pensar, principalmente em termos de desenvolvimento, quando a gente pensa na criança, no adolescente, então, dependendo da fase da vida, a rotina ela é algo extremamente importante, né? Então, quando eu falo de rotina, eu estou falando da gente ter uma organização, um planejamento, né, do dia, ter uma sequência ali de coisas que a gente tem programado, né, ali para o dia, e a rotina ela dá uma estrutura, né, então ela, por exemplo, ajuda a gente a ter muito mais segurança, né, planejamento, e isso tende a ajudar, dependendo da forma como eu faço isso pode ajudar muito com a ansiedade, né, porque se eu tenho uma rotina, a coisa não fica tão imprevisível, né. Então, quando a gente fala de crianças e adolescentes, a rotina assim, inegociável. Essencial, né? Criança precisa ter rotina, né? Ela precisa saber o que vai acontecer. E a rotina ela é importante, inclusive, para a gente ter a oportunidade de ensinar para as crianças uma série de coisas, né? Então, se eu tenho uma rotina de sempre almoçar com a minha família, né?
O almoço é sempre na mesa, é sempre junto. Então, eu vou tendo a oportunidade, como aquilo se repete, né? Porque é uma rotina, eu tenho a oportunidade de ensinar sobre que comportamentos são adequados, né? A lidar com frustração. Então, ter essa previsibilidade te dá várias oportunidades, né? De aprender uma série de questões, de ter esse convívio, né? Isso eu acho também super importante. Principalmente, igual você falou, na criança e no adolescente, eu não tinha nem pensado por esse lado, mas pensando assim, realmente, para eles é essencial ter, né, essa rotina. Muito. Pro sono da criança. Pro sono, sim, sim. E é uma das coisas que se correlaciona muito, assim, com menor risco de quadros de doença mental, mais qualidade de vida. Então, crianças que têm e adolescentes que tiveram, né, um mínimo, assim, de estrutura, de rotina, né, e aí a rotina também tem regras, né, isso se correlaciona com uma melhor qualidade de vida e saúde mental. Ai, né? que legal, não sabia. E pro adulto também, né? Pro adulto ansioso, eu sou ansiosa, então ia ter rotina pra mim, se eu não tiver rotina, eu acho que eu enlouqueço. Porque eu acho muito importante ter rotina. Mas eu já vi que não é todo mundo que consegue. Sim, eu acho que tem algumas pessoas que vão ter muito mais dificuldade com estabelecer uma rotina. E muitas vezes essa dificuldade pode estar, nem sempre, né? Mas ela pode estar relacionada até algumas dificuldades mesmo de alguns quadros, né? Patológicos, assim, psicopatológicos. Então, por exemplo, pessoas que estão passando por um processo depressivo, elas tendem a ter mais dificuldade de manter uma rotina, porque o nível de energia fica muito baixo, a pessoa não está tão motivada, né? Então, tende a mudar muito a rotina, cada dia de um jeito, né? Não fazer coisas que precisam de gastar energia, talvez, né? Sim, né? Quem tem, por exemplo, TDAH, déficit de atenção, hiperatividade, também costuma ter muita dificuldade com estabelecer a rotina, né? Porque rotina implica em eu conseguir planejar, me organizar, né? Lembrar também ali do que eu planejei, ter a motivação para cumprir aquilo. Mas eu já vi algumas pessoas falando que para quem tem TDAH, uma forma de tratamento é organizar uma rotina. Sim, exato. É tratamento. É o tratamento, né? Quando a gente está trabalhando com pacientes que têm TDAH, a gente precisa ensiná-los a como estabelecer uma rotina. Porque não é medular, né? Não. Porque para mim é. Sim. Eu acho que é muito perfil de cada um, né? Sim, e aí essa coisa da diferença, né? Então, de forma geral, a rotina ela vai ser importante para todo mundo, né? Cada perfil, né? Tem pessoas que vão ser muito mais organizadas e gostam de ter, né, uma rotina bem estruturada, né? Tem pessoas que vão ter rotinas que são muito mais flexíveis, muito menos estruturadas. Então, por exemplo, vamos pegar assim, alguém que é um artista, né, um cantor, e que cada dia está num lugar, viajando e tal. Essa pessoa pode ter rotina, mas é uma rotina que vai ser muito mais flexível. E muito mais diferente, né? Cada dia vai ser uma rotina, mas não é uma rotina. Mas é que a gente pode pensar, assim, quando a gente pensa em rotina, não significa que eu vou fazer exatamente sempre as mesmas coisas, mas eu posso ter uma estrutura geral. Então, por exemplo, eu posso pensar assim, olha, eu vou ter uma estrutura básica de alimentação, né? Então, eu sempre tomo café, almoço, lanche e janto. Às vezes, essa estrutura alimentar, ela já me dá um norte, assim, de rotina. Porque vai ter o horário, vai ter que parar naquele momento. Então, você organiza suas coisas em torno das refeições. Sim, né? E aí, mesmo que, sei lá, às vezes meu café, eu acordei meio-dia, né? Então, não tenho café, mas tenho almoço. Né? E aí, eu sei que depois do almoço, eu vou pro trabalho, né? Ou depois da primeira refeição do dia, eu vou pro trabalho. Então, algumas pessoas vão ter rotinas com pontos, assim, de estrutura muito marcados. Muito marcados, ou pessoas com essa estrutura com menos marcadores, né?
E pessoas que vão ter uma estrutura com vários marcadores. O tempo inteiro tem alguma coisa pra checar ali, né? Né? Do tipo, então eu levanto, aí vou fazer o exercício, aí depois eu arrumo o café das crianças, né? E vou pro trabalho, aí tem o almoço, aí eu pego criança na escola. Então, dependendo do meu estilo agenda de vida, lotada. né? Entendi. Então vai depender muito de, tipo assim, a questão da rotina entrar num perfil de ser necessário para a saúde daquela pessoa, para a qualidade de vida, depende do que ela faz, assim, da profissão, ou se ela tem filho, se não tem. Sim, então, acho que a gente pode pensar assim, que a rotina, ela vai ser importante sempre, mas ela pode ter um jeitinho diferente para cada pessoa e dependendo do estilo de vida. Ah, tá. Dá pra dar uma flexibilidade. Sim, dá para ajustar. Dá pra ajustar, Né? entendi. A rotina não significa que né, precisa ser aquela coisa super rígida, né? Ou igual para todo mundo. Entendi. Né? Ela E pode tem variar. alguma diferença entre hábito e rotina? Eu acho que tem uma diferença importante, que é assim, quando a gente fala de hábito, né, dentro da psicologia, a gente está falando de um comportamento que é um comportamento aprendido, mas que eu quase não penso muito para fazer ele. Né? Então, é aquele comportamento que já está bem no automático. Entendi. Né? Ele não é um comportamento assim, reflexo, do tipo, eu tenho escolha. Né? Então, o que é um comportamento reflexo? É aquele comportamento que é algo que acontece comigo que eu não tenho escolha. Tipo, aquela questão, se eu jogar uma luz no seu olho, sua pupila vai contrair, né? Independente de você querer ou não. Entendi, você não pensou pra mandar sua pupila contrair, lógico. Não. E mesmo que você não queira, né? Mesmo que você não queira, ela vai contrair. Ela vai contrair, Certo. né? Se você ouvir, tiver um barulhão aqui, super alto, né? Eu vou ter uma resposta de susto. Independente se eu quero ou não. Né? Isso é o que a gente chama de um comportamento reflexo, eu não tenho escolha. Né? O hábito, ele não é um comportamento reflexo, eu escolho, eu posso escolher. Só que o que é hábito é quase como se eu nem pensasse. Quase no automático. É muito automático. Né? Então, por exemplo, se a gente pensar em coisas que são muito, muito habituais, escovar dente, tomar banho. Provavelmente se eu te perguntar assim, Mari, como que é a sequência do seu banho? Enquanto você está tomando banho, você é daquele tipo de pessoa que no banho tem ideia e pensa em várias coisas. Sim, a cabeça vai longe. Canta. Sim. Porque esse é um exemplo de coisa de que quando a gente consegue fazer isso, geralmente a gente está falando de um hábito, que é algo que eu consigo fazer ao mesmo tempo que eu faço outras coisas, porque é tão automático que nem me demanda mais esforço. Entendi, eu não tô ali prestando atenção na sequência do meu banho. Eu consigo Exato. fazer e pensar em outra coisa. Dirigir, Entendi. né? Depois que a gente aprende, né? A gente Você nem não para. pensa. Né? Só que é algo que eu posso escolher. Por exemplo, se eu decido prestar atenção, né? Então, sei lá, se eu tô com algum problema de pele, né? E aí eu tenho que falar, nossa, não, eu tenho que usar um sabonete especial, né? Se eu presto atenção, né? Eu vou conseguir mudar aquela sequência do banho, né? Ou, nossa, meu carro, eu tô pisando muito na embreagem e tá dando muito problema, né, no carro. Eu posso passar a prestar atenção e tentar mudar aquilo. Entendi. Né? Então, ele pode se tornar consciente, eu posso ter uma escolha, mas quando ele se torna um hábito, No fica dia a muito dia automático. você nem pensa. A gente nem pensa, nem pensa. E isso vale tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, né? Para hábitos bons quanto para hábitos ruins. Eu já ouvi alguém falando, eu não lembro o que foi, um podcast sobre hábitos. Daí tem hábito bom e ruim. A gente, igual fumar, né? Que é um hábito ruim, que a pessoa nem pensa, né? Ela acorda e já tá com um cigarro na boca. Sim, é muito automático, né? Assim, a pessoa percebe tudo, mas é muito difícil deixar de fazer, né? Essa coisa, por exemplo, do beliscar, né? A alimentação, a gente tem muito... A alimentação, ela é cheia de hábitos. Sim. Né? Essa coisa, por exemplo, qual horário que a gente costuma comer, né? Que tipo de comida, se eu belisco ou não, né?
no trabalho, né, a sequência do trabalho, né, se eu me exercito ou não, tudo isso passa muito por questões relacionadas a hábito. Mas entra na rotina também. Isso, né? E aí, qual que é a diferença? Eu falo, você vai me lembrando. Então, assim, qual que é a diferença, né? Quando a gente fala do hábito, então eu tenho essa característica, né, desse comportamento, e a rotina, ela é formada, ela pode ser formada por coisas que são habituais, né? E por coisas que não são. Então, a rotina, nem tudo que está na minha rotina vai ser hábito. Entendi. Tá? Essa é a diferença. O hábito é como se fosse um comportamento, assim, específico, né? E a rotina ela é um conjunto. O que a gente chama de rotina é um conjunto de ações que eu defino ali. Organizadas. Né? E que eu vou repetir, né? De uma forma constante, tá? Algumas das coisas que eu faço dentro dessa rotina, elas vão ser hábitos, né? Outras coisas não. Então, por exemplo, eu posso ter na minha rotina uma coisa de, eu tenho um horário para reunião X, várias reuniões, né? Mas se são reuniões sempre diferentes, isso não vai ser um hábito exatamente, né? Porque sempre vai me demandar um comportamento novo, né? Na rotina tem alguns hábitos, mas tem coisas que são diferentes e a gente precisa fazer porque tá no script ali. Que tá na demanda, né, do dia. Demanda do dia. Ou, por exemplo, eu posso estar estabelecendo uma rotina, tentando estabelecer uma rotina nova, que ainda não é habitual, né? Então, o que tende a acontecer se eu tenho uma rotina, né, que tá comigo há muito tempo... Tá se repetindo muito, aí ela vira um hábito. A chance de isso se tornar um hábito é enorme. É o que todo mundo fala do exercício, né? Exato. Que primeiro, inicialmente, você vai sofrer e tal, vai ter que, Sim, né, colocar um dia, um horário específico, e às vezes não vai querer ir. Mas depois de vários meses, anos, aí vira um hábito, essa é a diferença, né? Sim, e aí entra naquela descrição, né? Então, quando o exercício ele passa a ser uma coisa que não me demanda tanto tempo, né, de pensar, né? Por exemplo, se eu estou começando a tentar estabelecer o exercício como um objetivo, pode ser que eu ainda tenha, assim, muito conflito, né? Do tipo, nossa, igual ontem, né? Tava geladinho. Dificílimo de sair da cama para fazer um exercício, mas se é um hábito, é muito mais fácil. Não tem escolha, né, quando é hábito. Acho que você não para muito para pensar. Exato. Né? Teoricamente eu posso escolher, mas já tá uma coisa tão reforçada, né, que fica muito mais automático, fica muito mais fácil de ter aquele comportamento. Sim. Mas por que é tão mais fácil a gente seguir ou se adaptar a um hábito ruim, entre aspas, do que é um bom hábito? Vamos supor assim, vou ficar deitado na cama, é muito mais fácil do que ter o hábito de levantar e fazer um exercício. Mesmo eu sabendo, todo mundo falando que exercício é muito bom. Por que é mais fácil a gente ter mais... a gente tem mais facilidade em seguir um hábito ruim? Então. Essa pergunta é mais difícil. Vou até beber uma água. Uma pergunta capciosa. Mas o que acontece é que os hábitos, eles têm algumas características. E acho que para a gente entender por que é tão mais fácil criar hábitos, entre aspas, ruins, é legal a gente entender isso. Quando a gente fala de hábito, para formar, né, um hábito, eu tenho uma ligação muito grande com a consequência que aquele comportamento me traz. Então, sempre que eu tenho um comportamento e eu tenho uma consequência que é muito imediata e é, né, muito boa, a chance de eu repetir aquele comportamento é muito maior. É o prazer imediato. E aí, hoje a gente sabe, né, assim, neurologicamente, biologicamente, que existem substâncias no cérebro que são liberadas, né? Então, se eu vou lá e como um chocolate. Né? Delícia. Uma delícia. E na hora, meu cérebro já solta ali um monte, né, de dopamina. E essa dopamina, essa substância, ela vai criando esse link, né, entre aquele comportamento e aquela sensação.
Comer chocolate é bom. É bom. O meu corpo ficou feliz e eu quero de novo. E na hora, né? Na hora. O efeito é na hora. Imediato. Então, qualquer comportamento que tenha um efeito, uma consequência imediata, ele vai ser muito mais fácil de se tornar um hábito. E aí, essa é a regra. Entra no negócio do clube das 5 da manhã, que acordar 5 da manhã não necessariamente vai ser prazeroso ali naquela hora, né? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Ali as pessoas, elas estão exercendo muito mais inicialmente, né? Um controle que a gente fala, que é um controle executivo, né? De, nossa, eu preciso me forçar a fazer aquela escolha inicialmente. E para algumas pessoas vai funcionar, algumas pessoas vão... tem gente que tem muita facilidade, né? De acordar de manhã, tem um ciclo ali muito mais natural e ok, é agradável, né? Então, para essas pessoas, provavelmente essas pessoas vão formar um hábito ali muito mais rápido em relação a esse horário. Né? Só que aí é onde entra o problema, né? Que eu acho que é desse tipo de proposta. Generalizar. Né? Porque as pessoas não são iguais. Né? Então, tem algumas pessoas que vão acordar e fazer aquele exercício naquele horário e, de fato, vão se sentir bem. Né? E como o hábito, ele depende muito dessa consequência, se eu me sinto bem, se é mais fácil para mim. Tem um prazer envolvido ali, né? É ótimo, Entendi. né? Agora, se para mim é muito difícil, né? Se o meu ambiente ali é extremamente aversivo para eu acordar esse horário. Então, por exemplo, se eu moro com a minha família e todo mundo, né, acorda mais tarde, aí eu acordo e é, sei lá, uma casa pequena e eu atrapalho e aí as pessoas reclamam. Então, a consequência daquele comportamento está sendo muito mais negativa do que positiva. E aí, mesmo sabendo ou escutando falar que fazer exercício 5 horas da manhã é muito benéfico, é muito bom, para esse tipo de pessoa fica quase que impossível colocar isso como um hábito, né? Fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Isso é um mito, a ideia de que para eu mudar o comportamento, né, para eu conseguir fazer alguma coisa, basta eu saber que aquilo é bom, ou até basta eu querer, né, porque muitas vezes a gente quer, né, às vezes a gente quer mudar o hábito, a gente quer fazer exercício, a gente quer ficar mais tempo com a família, né, a gente quer mexer menos no celular, a gente sabe que isso vai fazer bem, mas isso não é suficiente para eu necessariamente conseguir mudar aquele comportamento ou mudar aquele hábito. Verdade. Aí entra a questão do prazer imediato, né? Que você tinha falado do hábito, entre aspas, ruim, né? Às vezes nem eu não vou falar que é ruim ficar dormindo depois das 5 da manhã. É uma delícia. Não é um hábito ruim. Mas é um hábito que às vezes a gente quer implementar e não consegue, né? Mesmo sabendo que pode ser bom. Uhum. E aí eu acho que quando a gente pensa nessa questão dessas fórmulas, né, como você falou, Ju, é ruim porque generaliza muito e muitas vezes leva a pessoa para um lugar que é assim, se eu não fizer assim, então não tem outro jeito, só funciona se for assim. Só tem esse jeito de dar certo. E que aí também deixa mais difícil eu conseguir desenvolver qualquer hábito que seja positivo. Aí você se sente meio que imprestável, né? Tem um sentimento de frustração muito maior. Isso também, né, Mari, que você falou assim, acho que é um outro ponto importante, de também quando eu não consigo, né, eu não consigo acordar cedinho ali, essa ideia de que eu que tô falhando, né, então tem um problema comigo, eu que tenho pouca força de vontade, né, e que isso não é verdade. Vai depender muito do perfil de cada um, né? E às vezes você está obrigando uma pessoa a acordar às 5 da manhã e ela foi dormir meia-noite porque estava trabalhando, ou até mais que isso, né? Sim. Então não dá para comparar alguém que consegue dormir 9 horas da noite, igual eles falam lá no livro, e aí acorda disposto, né? Pronto para fazer exercício. Não dá pra comparar isso com a pessoa que trabalha até tarde ou que tem que cuidar dos filhos e fazer 1 milhão de coisas quando chega em casa. Exato, não. E é uma comparação muito injusta, né? Muito injusta. Muito. Então, se eu consigo, né? Então, se eu vou conseguir ou não, depende, como você falou, muito do meu ambiente, do contexto, né? É claro que eu
tem, em alguma medida, e é o que a gente tenta, né, na terapia, e quando a gente está tentando mudar, né, influenciar de alguma forma esse ambiente, né, aprender, assim, nossa, por que eu faço o que eu faço? O que está me atrapalhando? Né? É claro que a gente tem esse caminho, né, e ele é um caminho super importante, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente entender que eu vou ter uma ação que vai até um ponto, né? Mas tem uma parte desse ambiente que talvez eu não consiga controlar. Igual a gente fala, às vezes, fatores de risco que são controláveis ou não controláveis. Então, vou dar um exemplo. Idade. Você não consegue mudar, você não modifica. É um fator de risco que você não modifica. Gênero também não. Então, tem várias doenças que são mais frequentes em mulheres. E aí, o que você vai fazer? Não tem como deixar de ser mulher. Eu acho que em relação à organização do ambiente, né, da sua casa ali, para você ter uma rotina mais bem estabelecida, também depende muito disso. Tem coisas que não tem como mudar. Tem gente que me fala, mas eu saio para trabalhar, porque eu pego, sei lá, 2 ônibus e tal, eu saio para trabalhar às 5 horas da manhã. E aí, essa pessoa, ela não vai poder fazer exercício, né? Ela vai ter que mudar de emprego. Eu acho que são coisas que deixam realmente a pessoa, se ela não puder fazer isso, né? Dá uma sensação de que para ela nunca vai dar certo. Sim, e aí isso é muito, muito prejudicial. Ela pode encontrar outras formas, né? De fazer e tudo. E você acha que existe diferença entre uma pessoa que consegue, assim, se ter constância em manter um hábito saudável, né? Ter constância em, sei lá, fazer exercício ou comer bem. Tem diferença entre uma pessoa que consegue e uma pessoa que não consegue? Podem ter algumas diferenças. Acho que uma delas depende a gente tem uma teoria que chama a teoria transdiagnóstica do processo de mudança, né? Que é a ideia de que a mudança, ela passa por algumas fases, né? Então, a ideia é assim, eu não mudo de uma hora para outra. Existem algumas fases e alguns estágios nesse processo. Eu acho que eu já ouvi falar nisso em relação à pessoa que está tentando parar de fumar, que tem os estágios, né? Que ela tá ali, primeiro, só com a ideia. É a mesma coisa? É a mesma coisa, Do luto também. O luto é uma teoria diferente, mas o luto também, porque o luto também passa por fases. Né? Mas são processos diferentes. Esse processo da mudança, ele é uma teoria que foi desenvolvida inicialmente com pessoas que tinham dependência em cigarro, né? Então... Por isso que eu relacionei. Exato. Eles fizeram primeiro a pesquisa com essa população. E eu só sei isso porque na prova de residência, quando eu fiz, caía toda vez aqui na UFG. Toda vez tinha uma questão sobre os estágios de cessar tabagismo. Então, eu estudei muito isso. Que legal, jura? Que legal! É muito... Porque o que acontece? Essa teoria, ela tem muita validação empírica. E ela ajuda a gente a entender como ajudar o paciente, né? E aumenta muito a chance de adesão. Né? Então, acho que na medicina isso é um grande desafio, né? Em todas as áreas da saúde, né? Mas saber em qual estágio daquele processo de mudança a pessoa está, me ajuda também a direcionar que tipo de estratégia pode ser mais efetiva para cada momento. Né? Então, uma pessoa que está num estágio assim, que a gente chama ainda de contemplação, que é aquela coisa assim, porque o primeiro estágio, na verdade, é a pré-contemplação. Então, é aquela pessoa que nem reconhece que tem um problema. Nem reconhece que precisa fazer exercício. Uhum. Ela tá lá de boa e não faz exercício e também não acha que é importante. Exato, tá tudo certo, né? É aquela pessoa assim que as outras pessoas estão preocupadas por ela, mas ela tá tranquila. Né? Não tá se importando. Não, né? Então, né, não tô fazendo exercício, tá todo mundo assim, olha, mas, né, você tá com dor no joelho. Não, mas você quer da idade, não adianta, não tem jeito. Minha mãe tinha, minha avó tinha.
Não tem como eu fugir disso. Aham. Então, ainda muito, né, nesse processo de não vejo problema nenhum. Então, com quem está nesse processo de pré-contemplação, a pior coisa que a gente pode fazer é confrontar. Insistir. A pior coisa. Porque pensa numa balança, tá? A pessoa tá... ela tá aqui, né? Olha, não, eu não tenho problema nenhum. Se eu falo, não, você tem, o que ela faz é pesar ainda mais aqui a balança. Eu não tenho, não. Fica brava ainda com você. E tenta te convencer. E para tentar te convencer, ela precisa reforçar ainda mais os argumentos dela de que ela não tem nenhum problema. Entendi. Ela fica mais forte. Reforça aquela negação, reforça esse outro lado, né? Então, alguém que está sem, né? Não é alguém que está nem pensando em mudar. Mas a gente tem pessoas que já vêm, né? Nossa, não tá legal, eu preciso fazer exercício, mas é muito difícil, eu, né, fico cansada. Essa é a fase de contemplação já. Que aí eu já vejo, assim, vantagens, eu vejo que estou precisando, eu já vejo que tem problemas, mas ainda eu também vejo uma série de desvantagens. Coloca muito empecilho, muita dificuldade, muita barreira para dar certo. E aí, quem tá já na fase, assim, de preparação, de ação, é alguém que, de fato, já tá comprometido, né? A pessoa já resolveu essa ambivalência, né? Daquela coisa, eu quero, mas não quero. Se for uma coisa que você vai ter que gastar energia, vai ter que mudar muita coisa ali no que já é seu hábito, é mais difícil, né? Porque tudo, assim, se eu estou fazendo alguma coisa, é porque aquilo tem algum tipo de recompensa. Por mais que eu não perceba, porque é um hábito, né? Então, aquela história tá super automático, às vezes eu não percebo qual é a recompensa daquilo, mas tem. Então, abrir mão daquilo para colocar outra coisa envolve também perdas. Né? Então, nossa, eu tenho que ir para academia, né? Então vou ter que deixar de dormir. Dormir é agradável. Muito. Né? Então eu vou ter que abrir mão de uma coisa que é muito agradável na hora, por outra que a consequência não é imediata. Vai demorar até você sentir algum benefício ali, né? Então é desafiador e uma das coisas que a gente trabalha com os pacientes, enfim, quando a gente quer mudar, é de alguma forma, pelo menos nesse início, tentar trazer essa consequência que está longe para mais perto. Né? Então, nossa, eu quero me exercitar, mas o resultado não vai ser imediato. Então, eu preciso criar alguma consequência que seja reforçadora para aquilo. Então, assim, então tá, eu vou lá fazer o exercício, vou acordar cedo de fazer o exercício, mas aí, então, depois que fizer o exercício, eu vou passar e vou comprar aquele café que eu adoro. Ótimo, ótimo. Né? Aí já é uma recompensa depois ali. Ou então, nossa, eu fiz o exercício, aí depois eu paro um pouquinho, observo o meu corpo, né, vejo, nossa, como que é a sensação? Cria uma forma de entrar em contato mais claro com alguma sensação positiva daquilo, de forma mais consciente. Criar conscientemente primeiro essas consequências que ainda são meio arbitrárias. Que era para ser, né, imediato ali, você cria uma forma dela ser um prazer imediato. Depois, né? Porque com o tempo, à medida que eu vou, né, a coisa da constância, à medida que eu vou tendo constância, a própria atividade, ela vai sendo reforçadora, eu vou entrando em contato com os resultados, né? E aí isso se estabelece mesmo como um hábito. Então acho que as pessoas que têm mais facilidade de estabelecer constância, primeiro, acho que são pessoas que já estão naquela fase, né? Que já resolveram essa ambivalência, estão decididas ali, né, a agir, estão conseguindo, né, já estar nessa fase. Mas também são pessoas que conseguem fazer melhor esse link, de criar para elas consequências positivas de coisas que ainda ela não está vivendo ali, uma consequência direta. Ela sabe que vai ser bom e ela acredita nisso e eu vou chegar lá onde é o bom, vou na linha de chegada. E ela consegue lembrar disso. E isso é reforçador para ela. Entendi. Né? E aí acaba que, eu não sei se é um contínuo, assim, depois que virou muito constante, aí já é hábito também. Eu acho que se mistura muito, né?
Sim, porque quando é a constância que faz criar o hábito. Ótimo. Né? Então, a gente tem, primeiro é como se fosse uma etapas, né? Primeiro dá trabalho, eu tenho que estar consciente, eu tenho que prestar atenção. Nossa, por que eu não quero? Ou, o que esse comportamento me traz? Se é algo que eu estou tentando eliminar, por exemplo, eu quero diminuir a bebida à noite, né? Quando é que eu tenho vontade de beber? Né? É muito a questão de você parar e pensar, se analisar mesmo. Sim. Lógico, se tiver fazendo terapia, esse processo vai ser um pouco mais... vai ser direcionado, né? Mas quem não está fazendo terapia, eu acho que às vezes é isso, se perceber, né? Parar e pensar, porque o hábito é tão automático, quando você vê, você já abriu a latinha de cerveja à noite, nem sabe por quê, não sabe por que começou, também não sabe como parar. Eu acho que o Sávio, que veio aqui no primeiro episódio, ele falou muito em relação à ansiedade, comida. Às vezes você começa a comer, não sabe por quê, não sabe o que estava sentindo, e isso gera esse hábito bem automático, e às vezes você quer parar e nem sabe como que começou. Exato, Então, e exatamente por essa característica, né? O hábito, ele, depois que ele se instala, ele é tão automático que, né, se você me perguntar, talvez eu nem vou conseguir te responder. Por que é que eu estou fazendo aquilo? Né? Mas se eu começo a ter mais esse comportamento de autoobservação, esse é um primeiro passo para eu conseguir fazer alguma mudança. O primeiro passo para sair da inércia, então você acha que é a pessoa entender por que ela está fazendo aquilo? Sim, vai ser sempre o primeiro passo. Né? Se tem alguma coisa que está me incomodando, né, e eu quero mudar, né, ou se tem alguma coisa que, enfim, né, eu acho que é importante, eu quero começar a fazer, o primeiro passo sempre vai ser esse, de começar a me observar mais. Fazer uma autoanálise ali no momento que você está começando o hábito, né? Uhum. Por exemplo, de forma prática, né? Coisas que eu já faço e eu quero diminuir, vamos pegar esse exemplo da bebida, né? Eu posso começar a me observar, a olhar com mais curiosidade mesmo, né? Então nossa, hoje, né, tô aqui com vontade de beber, tô pensando em abrir um vinho ou abrir a cerveja. Mas assim, em que situações isso acontece? Acho que essa é uma primeira pergunta que ajuda, né, a gente a ir fazendo essa observação. Em que situações eu costumo ter esse comportamento? Né? Seja, por exemplo, mexer no celular, beber, né, beliscar. Quando? Né? Porque o nosso comportamento, ele tende a acontecer num contexto. Então, tem ambientes onde ele vai acontecer mais, tem momentos em que ele vai acontecer mais e momentos que ele não vai acontecer. Segue o mesmo padrão, mais ou menos, né? De início ali. Então, se eu vou identificando, né? Não, é sempre no final do dia, é sempre, por exemplo, eu quero beber quando eu tô cansado. Então, eu percebo que eu tô cansada e já vem aquela vontade, quando eu vejo já tô lá com vinho. Então, se eu consigo perceber qual é o momento, que função que aquilo está tendo, aí a gente está falando da consequência. Então, o que aquele comportamento está me trazendo? Então, pode ser que quando eu bebo aquele vinho, me dá aquela sensação na hora de relaxar. Relaxa. Né? Então, parece que o que está sendo importante aqui é conseguir relaxar. E aí você vai tendo outras oportunidades. Se eu consigo entender qual é a função... Você pega outras formas de relaxar. Exato. Você vai identificando, né? O que você pode fazer para sair de uma coisa e colocar outra no lugar. Porque até uma nutricionista falou que todo mundo tem aquela... Todo mundo não, né? Muita gente tem vontade de comer doce depois do almoço. Uhum. E se é todo dia, virou um hábito. Não é fome... Não é que você é viciado em doce, não é isso, é um hábito. E para sair desse hábito, às vezes você tem que colocar outro no lugar. Então ela já deu algumas dicas algumas vezes de tomar um cafezinho, escovar os dentes, levantar e, sei lá, e colocar alguma outra coisa ali no lugar para meio que te afastar do doce nesse momento. E a partir do momento que você fica muitos dias sem... acaba que fica mais fácil também, você quebra um hábito, né? Sim, e aí quando se faz isso, né, de sair do ambiente, tomar um café, escovar o dente, você está mudando aquele estímulo, você está mudando ali um pouco o contexto também,
né? Então, se eu sempre como o docinho ali sentada no sofá, então às vezes ir dar uma caminhada, ao invés de sentar no sofá fazer uma coisa diferente, isso ajuda a mudar aquele contexto e torna mais fácil eu conseguir escolher algo diferente. Para de ser automático, né? E você coloca assim em ação. O que eu quero fazer? O que eu vou fazer no lugar disso? Porque eu acho que só de falar, porque tem muita gente que fala, é só não comer. Não existe isso, né? Tá muito automático, então é muito difícil da gente colocar outra coisa no lugar, mas de pouquinho em pouquinho dá para organizar. É super possível. Não é como você falou, essa coisa, é só não comer. Porque se eu coloco isso só na força de vontade, a gente volta para aquela coisa um pouco do Clube das 5. Né? Como se dependesse só de mim, né? Assim, como um ser autônomo e da minha força de vontade, como algo, né? Assim, que está dentro de mim só. Uhum. E força de vontade, na verdade, ela vai depender do como é que eu estabeleço meu ambiente. Então, igual você falou, se eu, por exemplo, tiro da minha casa ou não tenho doce em casa, isso torna muito mais fácil eu ter essa força de vontade. Sim, com certeza. Né? Então, quando a gente vai olhar assim, nossa, pessoas que conseguem, né? Que a gente fala assim, nossa, as pessoas conseguem fazer coisas que são muito difíceis. Não são pessoas que têm muita força de vontade, são pessoas que sabem organizar e elas conseguem organizar o ambiente delas de uma forma que ajuda, que faz com que elas não precisem de tanto esforço. E é organização mesmo, né? É consciente, não é por acaso que na minha casa não tem doce. Eu me planejei para isso. Então, eu acho que é essa questão. Não é força de vontade. Precisa se planejar para aquilo dar certo. Mas, assim, vamos supor, eu já consegui sair daquela fase de contemplação, já coloquei em ação, já estou fazendo exercício todos os dias. Só que aí, já deu 2 meses que eu tô indo certinho todo dia da academia, aí aconteceu fiquei gripada, fiquei 1 semana sem ir e eu nunca mais fui. Isso acontece muito, todos os meus pacientes, cada um tem uma história diferente, às vezes é por conta da chuva, às vezes é por conta do frio, às vezes é por conta do calor, às vezes eu tenho 1 milhão de exemplos, mas tem vezes que a constância ela é quebrada e não volta, e eu fico assim, sem saber como ajudar as pessoas a voltar para a constância. Como que faz? Tem alguns estudos muito interessantes sobre formação de hábito, que eu não sei se você já ouviu isso de uma história que são 21 dias e você precisa de 21 dias para formar um hábito. Não, nunca ouvi. Tem essa história de que, nossa, olha, se você fizer 21 dias a mesma coisa, você vai fazer para sua vida inteira. E isso é mito. É longe. Ia ser bom demais se fosse verdade. Não, então, pode variar, assim, nesse estudo que eles fizeram, era um grupo grande de pessoas, mas eles acompanharam, né, a formação de alguns hábitos. Tiveram pessoas que levaram 8 dias para formar o hábito e fazer aquela coisa de uma forma super automática, sem resistência. Tiveram pessoas que levaram 300 dias. Um ano quase. Então, tem uma variação enorme, né, dentro da população. Pessoas diferentes. E aí, dentro disso, eles estudaram uma outra coisa que tem a ver com o que você estava perguntando, que eu preciso fazer sempre para conseguir desenvolver o hábito? Assim, tem que ser todo dia? Tem algum intervalo que prejudica ou que não prejudica? Intervalo seguro. Exatamente. Tipo, quantos dias eu posso faltar? Sim. E aí, assim, tipo, 1 dia, 2 dias, não comprometem a formação do hábito. 1 semana, aí você já tem uma quebra muito significativa nesse contínuo ali da formação. Eu acho que é por isso que você está me descrevendo, né? Quando a gente fica muito tempo sem fazer aquele comportamento, se eu fico muito tempo isso, né? Tipo, 1 semana já é muito tempo. Sem ir na academia, ou se eu fico 1 semana sem ler, se é um hábito que eu estou tentando, né, fazer, vai ser mais difícil retomar.
porque aí já saiu daquele... Você estava começando daquele processo mais automático, ele meio que já se desfez. E aí eu tenho que voltar para aquele processo consciente que dá mais trabalho. E é muito mais demorado também, né? Muito mais demorado. É. Nossa, eu viajei em junho, e aí eu fiquei uma semana ou mais sem ir pra academia, né? E pra mim já é muito automático fazer exercício. Quando eu voltei, eu continuei indo, eu não parei, mas era tão difícil. O esforço era infinitamente maior. E aí eu percebi que realmente uma semana, mesmo porque você pensa, você descansou nas férias, você vai voltar cheio de energia, né? Mas não, é o contrário, fica mais difícil, porque meio que deu uma quebrada na constância, na rotina, no hábito, tudo. Sim, tem esse efeito. Não significa que a gente não consiga voltar, como você, né, voltou. E quanto mais consolidado está esse hábito, mais fácil De voltar, verdade, né? verdade. Muito mais fácil. Então, o exercício, né, essa questão mesmo da leitura, né, ou de retomar, por exemplo, hábitos, né, com alimentação. Quanto mais aquilo está consolidado, mais fácil é para eu voltar. Agora, tem duas distorções assim, de pensamento, duas formas de pensar que, além do tempo, eu acho que elas também prejudicam muito quando as pessoas têm alguma pequena quebra, né, nessa constância ou na rotina. Que é a ideia assim, de 880. Então, muitas pessoas elas vão ter essa ideia assim, não, ou eu vou... Se eu estabelecer a meta de 3 vezes, ou todo dia na academia, se eu não vou um dia, é como se acabou. Não fosse nenhum. Eu vejo muito isso também no consultório. E aí, esse é um tipo de padrão de pensamento que atrapalha muito. Só atrapalha, na verdade. Né? Só porque, ao invés de... Nossa, então tá, não fui. Ok, tudo bem, amanhã eu vou... Né? Eu entro nesse processo como se aquilo não tivesse nenhum valor, e aí eu aumento a chance de realmente não conseguir. Já que eu não fui segunda-feira, de terça pra frente já não adianta mais ir, né? Tem muita gente que pensa assim mesmo. Então, esse é um tipo de pensamento que diminui muito a chance das pessoas conseguirem estabelecer rotina. E é paradoxal, porque geralmente aquela pessoa que é muito perfeccionista, né? Ela quer que a coisa seja, assim, muito bem feita, né? Ela tem a melhor das intenções, só que esse perfeccionismo, dessa atrapalha. forma, mais atrapalha do que ajuda. Sim, né? Então, acho que esse padrão, assim, né, de 880, né? E um outro processo de pensamento que também prejudica muito é a crítica. Né? Então, a gente está falando que o hábito, qualquer comportamento que tenha uma consequência positiva, ele vai acontecer com mais frequência. Né? Quando eu não consigo fazer aquele comportamento, não consigo, né, fazer aquele hábito, ou eu faço, mas eu acho que dentro do que eu queria não foi bom o suficiente, se ao invés de me reforçar, me elogiar, reconhecer o que eu fiz, eu fico me punindo, a chance daquilo também se tornar um hábito é muito pequena, porque não é agradável. Eu tô fazendo errado, né, e tal, não foi perfeito hoje. Tipo, eu fui pra academia, mas não gastei o tanto de caloria que eu me propus, sei lá. É isso. E a crítica de outras pessoas também? Ou entra também? Também. As relações sociais, né, ser aceito, ser validado, tudo isso é muito reforçador pra gente, enquanto, né, ser humano. E tanto que quando a gente se critica, tem um efeito negativo, porque a gente aprende, né, a gente internaliza, né, o quanto que é ruim quando alguém briga comigo, ou quando alguém fala coisas ruins pra mim, isso é ruim. Né? E se eu falo pra mim, tem o mesmo efeito, eu mesmo falando. Dá no mesmo ponto negativo ali. Sim. No mesmo lugar ruim. Então, e aí por isso que se eu tenho, né, um companheiro, uma família, uma companheira que apoia, isso facilita também. Faz toda a diferença. Eu tenho paciente que eu fico morrendo de dó, porque eu fico tentando incentivar, né, e tal, fazer uma jantinha mais saudável, mas aí eu tenho que fazer pra mim e pro meu marido, que o meu marido só come
tal coisa, só come a fritura. E é muito, muito difícil. Eu fico pensando, gente, se eu fosse ela, eu não ia dar conta também. Porque só tem gente tentando me atrapalhar. E aí é aquela questão do ambiente, né? Do contexto. Então, quanto mais difícil é para eu ter aquele comportamento, mais difícil é eu formar o hábito, Com certeza. né? Então, Com certeza. né, pensa, olha, então tá, eu quero mudar esse hábito, quero comer uma coisa mais saudável, mais leve à noite. Mas aí, para eu fazer isso, eu tenho que cozinhar 2 vezes? Não, e tem gente que é assim, eu não posso, eu amo pamonha, uma paciente minha com diabetes gestacional. Ama a pamonha, ela não tava podendo comer porque tava com diabetes e tal. E aí, o marido dela deixava ela comendo a salada dela com o franguinho e pedia uma pamonha e comia do lado dela. Gente, que tortura, olha. Ah, não, Não, Mari. não dá, não dá. gente. E eu acho que o contrário também é verdadeiro, né? Quando eu tive uma paciente recentemente, que eu atendi ela começou o processo de mudança de alimentação, tava querendo perder peso e tal, foi super certinha. E o marido dela embarcou, falou assim, nossa, eu quero também tô precisando, né? Ele também achou que pra ele seria uma mudança boa. Ele perdeu muito mais peso que ela. Ela perdeu, eu acho que, sei lá, 2 quilos, ele perdeu 13. Isso é injusto. Isso é injusto, isso é muito injusto. Mas assim, eles estão se apoiando, né? E eu acho que é bom pra todo mundo. Muito. E faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque fica mais fácil, o ambiente está mais apoiador, né? E você tem reforços. Então, a gente estava falando, né, que esses comportamentos, esses bons hábitos, eles também são muito difíceis porque muitas vezes a consequência não é imediata. Né? Mas se, por exemplo, eu vou fazer atividade física com alguém que eu gosto, um amigo, né, ou meu companheiro ou companheira, e aquilo é algo agradável, aquilo por si só já é reforçador. Sim, eu acho também. Né? Com certeza. Então, nossa, se a gente tá ali junto, fazendo uma janta, fazendo uma coisa diferente, aquilo é reforçador. Ótimo. É Então, uma ótima facilita. forma de colocar um hábito saudável, né? Sim, Deixar que o processo todo seja prazeroso também. sim. Isso, nossa, faz muita diferença. E na medida do possível, né, se cercar de pessoas que vão também te apoiar nesse processo. É difícil, né? Várias vezes eu já falei, separa desse homem. Falei, não, desculpa, eu pensei. Pensei. Nossa, pede o divórcio, porque não vai dar certo. Difícil. Ô, Ju, mas me ajuda numa pergunta aqui que sempre fazem pra mim. Eu acordo 5 da manhã pra ir trabalhar, chego em casa 7 horas da noite. Que hora que eu vou fazer exercício? Não vai. Não vai. Não tem como colocar isso na rotina de uma pessoa que já tem essa rotina de trabalho, né? Eu acho que a gente tem que ser realista, né, Mari? Tem que ser realista. Eu acho que algumas coisas são possíveis, né? Então, vamos pegar alguém, né? Nossa, olha, eu saio às 5, volto às 7. Essa rotina ainda tá tranquila. Mas, volto às 6, aí já vou pra faculdade. Ai, tem essa Que também. tem gente que tá trabalhando e vai pra faculdade. Né? Ou eu chego, mas aí tem filho em casa. Né? Então, às vezes é uma rotina que realmente você olha e você fala assim, meu Deus, não tem onde encaixar. Eu não consigo te ajudar, desculpa. E nessas situações, o que eu acho que mais ajuda é a gente voltar para aquela ideia do não precisa ser perfeito. Então, o que é possível dentro da sua rotina? Então, assim, o que é importante para você? Nossa, eu quero aumentar a atividade física. Então, o que é possível? Eu vou de carro para o trabalho? Dá para eu parar um pouquinho mais distante? Assim, deixar, sei lá, 2 quadras antes e ir caminhando? Né? Às vezes é isso que vai dar para fazer. Eu dou a dica de fazer final de semana. Tipo, se a pessoa trabalha de segunda a sexta, né? 2 dias, tem gente que faz exercício 3 vezes na semana. Você vai fazer 2 se você fizer sábado e domingo. É perfeito? Não. É o ideal? Também não, mas pode ser que no seu caso seja o máximo que você consiga fazer. E é melhor do que nada. E é melhor do que nada. Eu estava vendo algumas pesquisas sobre atividade física. Eles estavam usando um termo que eu achei muito legal, tipo snack. Exercise snacks. E super legal. Né? E mostrando assim que, tipo, 5 minutos. Sim.
né? Coisas assim, minúsculas. Tem gente que 30 segundos. trabalha sentado o dia inteiro e aí só de ficar em pé ali por 5 minutos, intervalo entre 3 horas, eu acho já aumenta a saúde, tal, diminui o risco cardiovascular. Então, realmente são coisas bem pequenas que já deixam tudo mais... que já facilita, né, você entrar nesse hábito aí, mesmo você não tendo muito tempo. E aí, acho que essa coisa da gente tomar cuidado, por isso que essa história do Clube das 5 é tão polêmica, né? Porque também é uma estrutura muito cheia de regras, tem que ser, né, assim, tem que acordar tal horário, tem que fazer um monte de coisas. Tem uma regra dos 20, né? 20 minutos fazendo isso, 20 minutos fazendo aquilo e 20 minutos fazendo aquilo. Então, pensa, acordar às 5 já é difícil. E manter essa outra estrutura que vem depois é mais difícil ainda. Muito. E aí vai dando essa impressão, de novo, né, de que se eu não consigo ter esse tempo, se eu não consigo ficar na academia 1 hora, então não tá resolvendo. Não adianta nada. É 880, né? 880. Se eu não consigo mudar a minha alimentação como um todo, também, né? E na verdade, não. Né? Na verdade, pequenas mudanças, elas já podem levar a resultados que são muito significativos. Isso. E a partir do momento que você fez essas pequenas mudanças, às vezes você já consiga fazer dessas pequenas um pouquinho maiores, que elas já estão ali incluídas no seu dia a dia, às vezes você consegue ainda mais um espacinho para fazer com que elas, na sua cabeça, né, que elas sejam mais significativas. Eu acho que para começar não precisa de muito. Sim, e geralmente para começar, isso é uma das coisas que a gente orienta, né? Assim, simplifica o máximo que você puder. Uma meta mais atingível. Porque o conseguir fazer, né, mesmo que seja aquele pouquinho, isso também pode ter um efeito reforçador. Né? Se eu faço... Você já se sente orgulhosa. Ai, consegui um dia, foi ótimo. Ao invés de, consegui só um dia, não vai dar certo um dia só. É muita mudança, é a mesma situação, com 2 pensamentos completamente diferentes. E com efeitos diferentes. Porque esse que você descreveu, né? Nossa, olha, eu consegui fazer um dia. Né? Nossa, olha, eu consegui essa semana subir de escada para o meu trabalho. Né? Isso tem um caráter, um potencial de ser reforçador muito maior. Muito positivo. De me fazer sentir bem e querer continuar aquilo. Fazer de novo, né? Nossa, amanhã eu acho que eu consigo de novo. Outra coisa nossa, tá vendo? Nossa senhora, eu não consigo fazer nada mesmo. Subi essa escada aqui e não perdi nem 2 quilos. Não adiantou nada. Não acontece muito, não me sinto mal, minha barriga não tá travada. Então, assim, resumindo, todo mundo precisa fazer parte do Clube das 5 da manhã para ser mais produtivo? Não. Ótimo, a gente foi bem categórico com essa resposta. Não precisa, graças a Deus, porque é muito difícil. Ô, Ju, indica pra gente algum livro, ou um podcast, ou filme, sei lá, qualquer coisa que você acha que fale sobre esse tema de rotina, de hábitos, como que a gente faz pra colocar isso na nossa vida. Então, eu pensei num livro que chama Bons Hábitos, Maus Hábitos, Bons Hábitos. Posso conferir aqui? Pode, claro. Achei que você ia falar do Milagre da Manhã. Que eu acho que faz parte da mesma... Eu vi que não é o mesmo autor, mas assim, a ideia deles é muito igual. A ideia é a mesma. Mas é a mesma, né? Mas o livro chama Bons Hábitos, Maus Hábitos, um método científico para promover mudanças duradouras, da Wendy Wood. Tá, a gente vai colocar na descrição aqui para ficar mais fácil. Eu pensei nele porque ele fala muito de forma específica da questão da formação dos hábitos. E acho que ele traz essa perspectiva menos individualista que a gente está falando, né? De como que qual é a influência desse ambiente, das consequências, o quanto que desses hábitos não estão no nosso controle consciente. Tira a força de vontade da questão. Sim, dá mais ferramenta prática. Perfeito. Como é que eu construo essa força de vontade? Então, acho que ele tem pode ser bem prático. Legais. Muito bom.
Ju, agora para finalizar, fala pra gente onde você atende, se você quer fazer sua propaganda, o que você faz da vida, pode fazer seu jabá. Eu sou péssima nessa parte. Ah, não, mas tem que... Mas tô aprendendo. Mas, ó, como você falou, né, no início, eu sou psicóloga, trabalho basicamente na área clínica. Eu tenho um consultório que fica aqui em Goiânia, no edifício Buena Vista Office, mas eu atendo tanto presencial quanto online, né? Isso facilitou muito depois da pandemia, né? Muito. E eu tenho pacientes que, depois da pandemia, não quiseram voltar para o presencial. Eu falo, olha, já estou atendendo no consultório. Não, Deus me livre, tem que pegar trânsito. Deus me livre. Então, funciona, mas acho que funciona bem das duas formas. Claro que depende, né, de cada pessoa. De cada um. Né? E trabalho com supervisão de outros profissionais, né, na área de TCC. Legal. E aí posso deixar depois meu e-mail, o telefone. Claro, Né? vamos colocar aqui que daí se alguém tiver dúvidas ou se quiser marcar uma consulta também vale a pena. E também se tiver dúvida, né, Sobre o fica à assunto. vontade, tenho o maior prazer de responder. Muito obrigada, adorei nosso papo. Obrigada, Eu acho que todo mundo vai sair daqui fazendo exercício todo dia. Né? Inclusive eu. Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui, acompanhado o nosso papo. Se você gostou, compartilha, curte, dá 5 estrelas, se inscreve no canal. E daqui 15 dias tem um novo episódio com um novo tema, um novo convidado. Sempre sobre um tema interessante que vai agregar muito no seu dia a dia. Muito obrigada!